Então, agora, iniciando oficialmente, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa segunda aula de gestão comercial para conversar sobre marketing e vendas. Também é o último dia comigo como professora. Também seria o último dia com a professora Dora, né? Mas ela não conseguiu ministrar aula porque ela estava sem internet, teve problema com a internet. Mas ela vai deixar a aula gravada para vocês. Só, infelizmente, ela não conseguiu se despedir pessoalmente, né? Mas a gente vai continuar acompanhando vocês ali pelo grupo, continuar tirando as dúvidas que vocês tiverem, tanto pelo grupo quanto no particular. Quem tem mentoria com a gente, seguimos tocando os negócios de vocês pela mentoria, né? E aproveitem também e tirem todas as dúvidas que vocês tiverem em relação aos outros conteúdos que virão com os professores, tanto o Neri quanto a professora Priscila. Aproveitem eles bastante e aproveitem também os mentores que vão acompanhar eles nos módulos, que é o professor César e a professora... Nossa, eu sempre esqueço o nome dela. Depois eu vejo e conto para vocês, tá? Mas quem também tem mentoria marcada aí com o Maurício, marcada com o Flávio, dá para continuar assim, tranquilo, fazendo essas mentorias, tá? São os primeiros recados que eu tenho para dar para vocês. E a gente vai para nossa aula, porque temos uma aula um pouquinho extensa para hoje, e talvez a gente passe um pouquinho do horário, tá? Então, tudo bem que não conseguir ficar após as 9 horas, se tiver outro compromisso, que daí depois fica postado na plataforma e vocês puxam, né, a aula até o final lá para assistir só o pedacinho que faltou. Mas é importante trazer esses conteúdos e discutir todos eles com vocês. Tudo bem? Até então, alguma dúvida? Ficou algum ponto que vocês gostariam de comentar da aula anterior? Ou das aulas que ficaram gravadas e postadas lá na plataforma? Que vocês assistiram ou até do podcast? Para mim, tá tudo certinho. Tá tranquilo. Tudo certo? Que bom, então. Acredito que o silêncio seja que todos estão concordando com você, Ingrid, e que tá tudo certo, né? E vamos, então, tocar a nossa aula. Se vocês não conseguirem ver os meus slides, ou me ouvir, ou aconteceu alguma coisa, vocês me avisem por áudio, por favor, porque minha tela vai sumir. Ingrid, você gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que eu te cortei. Não. Não? Tá bom. Então, gente, os principais temas que a gente vai abordar na aula de hoje é o CRM, como que a gente gera assunto em vendas, marketing de experiência, workshop, customer equity, valor vitalício do cliente, brand equity, rapport e redes sociais. É bastante tempo, tá? Então, como eu falei, se vocês não puderem ficar após as 9 horas, a aula vai continuar sendo gravada aqui. E aí vocês estão, né, dispensados, aí quem tem compromisso, e assiste depois o restinho pela plataforma. Então, CRM, né? Customer Relationship Management. O meu inglês, gente, é alto nível de terror, né? De dor aos ouvidos de quem ouve. Mas é isso aí, o CRM, que é uma ferramenta de gestão de clientes, tá? O CRM em si, né? Ele é um aplicativo, ele é um software que a gente usa para facilitar o nosso contato, o nosso controle de clientes. Mas tem empresa que acha que é só instalar um CRM que tá tudo certo, que vai ter um bom relacionamento ali, uma boa manutenção de cliente. E não é bem assim. O que eu vou trazer aqui para vocês é mais o CRM no sentido... Carro barulhento, né? É mais o CRM no sentido de como a gente manter contato com o nosso cliente. Porque eu entendo, né, que os nossos negócios hoje talvez não estejam num porte de pôr uma ferramenta desse tamanho, né, para dentro da empresa ainda. Mas existem muitos pontos que essa ferramenta traz que a gente consegue utilizar e adaptar para nós hoje. Por isso que é interessante do conhecimento que a gente traz aqui, tá? O que a gente precisa fazer? Ter essa tecnologia e enxergar ela com um toque pessoal na medida certa.
Por mais que a empresa se desenvolva e tenha o seu CRM lá implementado, não adianta você só ter a ferramenta. Você precisa saber fazer uma boa gestão. O que é importante? Que os nossos negócios, eles têm que ter conhecimento tanto quantitativos quanto qualitativos das percepções e das preferências dos nossos clientes sobre o relacionamento que eles mantêm com a organização. O que isso quer dizer? Quanto de relacionamento eles gostam de manter conosco, quanto eles gostam de comprar conosco, como que é o relacionamento que eles mantêm conosco, né? Ele é mais amigável, ele é mais seco, como que funciona? Quais as preferências que esses nossos clientes têm em relação ao nosso atendimento, ao nosso produto? Do ponto de vista tanto da empresa como um todo, e também da linha de frente, que são os nossos vendedores, que muitas vezes somos nós mesmos, que somos lá os 20 braços e 20 setores da empresa no começo dos nossos negócios, tá? Então, precisamos de todo ponto de vista. Quem aí já tem uma equipe, senta e conversa com essa equipe, pelo menos uma vez no mês. Vocês vão definir aí uma quantidade de vezes, como a professora Dora já falou, vai falar na aula que vai deixar gravada, sobre o café com gerência, né? São pontos muito interessantes da gente trazer para dentro da empresa, para a gente conseguir avaliar esses pontos qualitativos e quantitativos de como são as preferências dos nossos clientes. Afinal de contas, quem que tem a dor é o nosso cliente. Quem tem o problema é o nosso cliente. Quem que está solucionando esse problema somos nós. Como que nós vamos solucionar esse problema? Entendendo a dor dele e trazendo a solução em forma de benefícios para a vida dele, que é isso que vai fazer a pessoa se interessar no teu produto ou no teu serviço. Quanto maior a empresa é, né, quanto maior o porte dela, quando eu digo maior é no sentido mesmo de porte de tamanho. Quanto maior o porte da empresa, mais difícil é a gerência ter todas as necessidades, ter acesso, né, a todas as necessidades e percepções dos clientes. Por isso que existe a ferramenta CRM para aproximar isso mais. Mas vocês que são empreendedores ainda de negócios, que você tem o contato direto com o teu cliente, é mais tranquilo de fazer essa gestão, porque você conhece a pessoa que está ali, você conhece o teu cliente. Muitas vezes você acaba conhecendo a família, conhecendo o filho dele, conhecendo a esposa, o esposo, conhece às vezes até o nome do cachorro. E isso são pontos interessantes da gente saber para gerar assunto, saber as preferências para então gerar assunto. Fatores que a gente precisa se atentar para evitar conflitos, né, com os nossos clientes. Conhecer os clientes que a gente possui, são agressivos, são mais tranquilos, qual que é a vibe dos nossos clientes, né? O relacionamento que eles têm com a organização. Nesse ponto, a gente pode pensar aí até se é WhatsApp, se é ligação, se é pessoal, qual cliente gosta de ser atendido de qual forma, há quanto tempo esse relacionamento existe. Então, nossa, eu tenho um cliente de 20 anos. Eu tenho um cliente de 5 anos. E tenho clientes aí de 3 meses, tá? Então, como é que eu posso dizer? Como que eu vou dar a preferência, né? Sem magoar os outros clientes, mas como que eu vou dar a preferência? Vou atender com mais atenção, às vezes, um cliente de mais tempo, sem magoar os demais. Porque a gente sabe que tem clientes aí que a gente tem há mais tempo, que eles já são, né? Ou já tem a nossa retenção ali. E é muito chato quando você tem um cliente assim de tempo e acontece algum conflito e ele sai dali dizendo, puxa vida, né? Eu ia sempre lá e tal, e aconteceu isso. Não volto mais. E aí acaba contando, né? Para as outras pessoas, o marketing boca a boca acaba também sendo um ponto negativo dessa forma. Então, entender quanto tempo que esse relacionamento existe, oferecer para essa pessoa promoções especiais, produtos, serviços especiais para ela, né? Ser aí o nosso cliente gold, o nosso cliente diamante, como vocês já devem ter visto, as empresas aéreas têm disso, né? Tem a Azul, por exemplo, tem um cliente diamante, cliente gold, cliente não sei o quê, que são para dar preferência para aqueles clientes que frequentam mais o negócio e há mais tempo, mantêm um relacionamento há mais tempo. É interessante a gente ter isso dentro do nosso negócio, sim, tá?
Como que esse relacionamento se desenvolveu é importante você conhecer também, para você conseguir ver em outros possíveis clientes, né, uma construção de relacionamento da mesma forma, para você conseguir enxergar dentro daquele próprio relacionamento como que vai fortalecer ele ainda mais, e como que os clientes se sentem em relação a esse relacionamento que vocês têm, né? Fazer ali as avaliações, pesquisa de satisfação, esse tipo de coisa interessante. E não precisa ser num papel a pesquisa de satisfação com ele preenchendo X, né? Não tem essa necessidade. Numa conversa com o teu cliente, principalmente quando ele tem aí mais tempo de convívio contigo, ele tem mais intimidade. Então, você vai conseguir pegar muitos pontos chaves e fazer identificação do que incomoda ele, o que seria interessante para ele que mudasse no teu produto ou no teu serviço. Eles são as chaves dos nossos negócios, né? Para eles que a gente vende, então atender as necessidades deles, vão fazer que o nosso resultado, tanto financeiro quanto estratégico, acabe aumentando. Se nós trazemos benefícios, a gente consegue fechar bons negócios. Nosso objetivo é demonstrar benefícios mútuos através de uma maior proximidade com o cliente. Então, a CRM, né, é gestão de relacionamento com clientes. E aí, Ronald Sweet, que é vice-presidente da MCR Corporation, a gente vai ver alguns pontos que ele elenca da importância, né, de ter dentro do CRM, dentro da gestão de pessoas. Da gestão de pessoas, não, desculpa, da gestão de clientes. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente principalmente pensa nos colaboradores dentro da organização, né? Não que os clientes não sejam pessoas. Mas gestão de clientes. Segundo ele, gestão de relacionamento com clientes é uma abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o comportamento dos clientes por meio de comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade deles. Então, essa gestão de relacionamento serve para a gente entender o cliente e aí guiar eles, influenciar a forma que eles vão agir e vão se comportar, né? Nessa imagem dessa seta aqui, existe um líder ali na frente e todos estão se direcionando no sentido do líder. Por quê? Porque ele está mandando? Não. O ideal é que caminhe junto, porque o líder entendeu a necessidade e aí os demais enxergam ele como autoridade, né? Como liderança no bom sentido. Lembra que a gente falou na aula passada, na aula de ontem, né? Sobre a importância do nosso cliente enxergar a liderança, enxergar que a gente tem conhecimento sobre algo. E como que a gente faz isso? Com comunicações significativas. Lembra que eu falei, não adianta a gente ter uma conversa toda enrijecida com uma pessoa que não está compreendendo os termos que a gente diz. É mais importante a gente comunicar e ter certeza que o outro entendeu do que falar um monte de coisa bonita e o outro ficar perdido. E aí olhar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, assim, comunicação significativa. É muito importante que vocês entendam a importância de comunicação significativa nesse ponto. Porque comunicação significativa é quando o outro se sente parte daquela conversa. O outro consegue interagir com você. O outro vê que você entende o assunto e vê que consegue dialogar com você de volta. Ele consegue, inclusive, pôr pontos que ele não concorda de volta com segurança. Que não vai gerar uma briga, não vai gerar um conflito feio, né? Mas sim uma construção de ideias aí e discussão e de um negócio, né? Construção de um negócio que seja importante, que seja de qualidade para os dois lados. Lembra lá? Uma venda de qualidade, ela é quantidade e preço satisfatório para ambas as partes. Quando a gente consegue fazer essas comunicações significativas, entender, influenciar o nosso cliente, a gente consegue retê-los de melhor forma e de forma mais saudável. Conseguimos a lealdade deles, né? Então, a lealdade traz a retenção. A gente melhora as compras deles e as nossas vendas. E a lucratividade que eles trazem para nós aumenta. Seja no sentido financeiro ou expansão aí de estratégia de mercado. No seu livro, Como Revolucionar o Marketing de Relacionamento, o Ronald Swift ele traz 6 etapas do processo de gestão de relacionamento com clientes, que a gente vai ver elas aqui e vai ver alguns passinhos. Até quem gosta de leitura, fica a dica aí de livro, se vocês quiserem anotar.
Como revolucionar o marketing de relacionamento. Então, quais são os 6 pontos? Descobrir clientes, conhecer os clientes, manter o relacionamento com os clientes, verificar se receberam mesmo o que a gente prometeu, assegurar que eles recebam o que eles realmente desejam em todos os detalhes e assegurar que ele se mantenha na empresa, que ele fique retido conosco, né? Se torne um cliente aí agora e sempre. Então, qual que é o primeiro passo, né? Vamos ver um a um aqui. Qual que é o primeiro passo? Descobrir clientes, prospecção de clientes. Lembra lá da primeira das tarefas de vendas, das aplicações de marketing, que a gente tinha prospecção de clientes como a primeira na linha? Então, é o momento que nós estamos descobrindo os clientes. E aí, o que a gente faz? Define um perfil ideal. Lembra que a gente teve uma aula lá sobre persona? Lembra que nós conversamos qual era o nosso produto, qual era o nosso público-alvo, onde que a gente queria chegar, como que a gente definiu a persona? É importante nesse momento isso. Ele é um passo a passo, ele é um caminho. Por mais que a persona estava lá na aula de empreendedorismo, ela caminha junto na aula de vendas e de marketing. Então, a gente já aprendeu como que define um perfil ideal de cliente para o nosso negócio. O segundo passo vai ser segmentação. Já teve aula também sobre segmentação, como que a gente faz para segmentar esse nosso perfil. Tem um bichinho me atacando aqui. Como que a gente faz para definir esse perfil? Defina a lista de prospects, né? Possíveis clientes que a gente pode ter aí no nosso negócio. Aí, depois que você fez essa lista de prospects, você entra em contato com eles. Que seja lá, né? Se você tem aí um negócio de... Vamos pensar numa coisa aqui. Numa ideia. Eu não quero dar exemplo dos negócios de vocês. Eu acho que vai que vocês não gostem, né? Vamos imaginar que eu tenho uma floricultura, tá? Vamos imaginar. Não sei se alguém aqui tem floricultura, mas vamos imaginar que eu tenho uma floricultura. E aí, eu tenho um perfil ideal e minha floricultura, ela quer trabalhar com casamentos. O meu perfil é, né, um cliente lá que sonha em ter um casamento luxuoso, cheio de flores, cheiroso, toda a história lá da persona, vamos imaginar a persona definir. Aí, a gente segmenta. Como é que eu posso segmentar isso? Tá, eu sou de Guarapuava. Então, o meu intuito agora é atender primeiro as pessoas de Guarapuava, né? Vou buscar primeiro os possíveis clientes que eu possa ter, né, em Guarapuava. Faço a lista de prospectos. Quem que podem ser os meus prospectos? As futuras noivas, né? As futuras noivas não, né? Noivas. E também, claro, futuras noivas pode ser, porque a partir do momento que você começar a fazer a divulgação, noivas e noivos, né? Não excluindo eles também, que tem interesse aí em casar futuramente, às vezes já começam a fazer aquela construção da ideia do casamento. Mas a minha lista de prospectos, quem que eu posso buscar? Buffet, fazer contato com buffets. Fazer contato com quem mais? Fotógrafos. Fazer contato com organizadores de evento. Como é que é o nome daqueles do pessoal que organiza essas festas? Agora eu não lembro. Mas, né, todo mundo conhece, por exemplo, a Cross Formaturas. Fazer contato com a Cross, falar que eu tenho uma floricultura especializada em casamento e tal. E aí eu entro em contato com eles, faço essa lista e entro em contato com eles. Aí depois que eu fiz essa lista, entro em contato com eles, vou fazer um acompanhamento ali para qualificá-los então, né? Se, por exemplo, lá eu conseguir contato com um dessas empresas aí, no organizador, tá? E ele se interessou na minha floricultura, no que eu tenho para oferecer. E ele tá pedindo, né? Vai fazer um casamento, tá pedindo ali para ver foto, ver as flores, conhecer. Vou fazendo esse acompanhamento, vou conversando, vou vendo as ideias do casamento e vou fazendo essa qualificação de clientes, ou seja, chamando a atenção deles para dentro do funil. Porque o primeiro momento que a gente tem, que é ali o topo de funil, é a nossa prospecção, exatamente como tem aqui na imagem, né? O topo é a prospecção. Quando a gente começa a qualificar eles, a gente começa a puxar eles para dentro do funil, que é a nossa intenção, puxar para o meio, para a parte de negociação, onde a gente está qualificando, está negociando, está conversando. E aí, então, depois a gente vai arrastar para o fundo de funil, que é onde a gente vai fazer o fechamento do negócio.
Não é porque o cliente saiu no fundo do funil, né? Realizou a compra e foi embora que acabou meu relacionamento ali. Não, é isso que eu quero trazer de ponto para vocês. Vocês precisam fazer um acompanhamento desse cliente. Liga ali, né? Se eu vendi flores, teve um casamento, óbvio que eu não vou ligar pro organizador no dia seguinte enchendo o saco dele. Desculpa a expressão pesada. Mas eu não vou ligar para ele, né? Se o casamento foi no sábado, eu não vou ligar pro cara no domingo querendo saber se deu tudo certo. Vou estar disponível no sábado para os BOs que podem acontecer, mas vou entrar em contato com ele ao longo da semana depois para ver o que deu, se gostou do atendimento, o que faltou, para fazer esse acompanhamento e se oferecer para mais vezes melhorar e tudo. Você vai construindo esse contato e demonstrando confiança com essa pessoa. E aí, por exemplo, se esse organizador de eventos gostou do trabalho que teve com você, então ele já vai começar a fechar uma parceria contigo, né, por exemplo, e te indicar para futuros casamentos, tá? Então ele faz essa retenção através dessa pós-venda, né? A retenção ela vem principalmente no pós-venda. Ela acontece durante todo o processo, porque se você não tiver um bom acompanhamento de cliente, você não vai conseguir nem fechar a negociação direito, né? Às vezes fecha, mas fecha meia boca, assim. Mas se você fizer um bom acompanhamento, você vai sair lá no final com um cliente fidelizado para você. Cuidado! Apesar de que, por exemplo, lá, eu tenho uma floricultura aqui e eu tô focada em casamentos, não quer dizer que eu não posso buscar novos mercados, tá? Eu tô atendendo muito bem em casamentos e bacana, só que eu vou buscar sempre ampliar, porque pode chegar um momento em que esse negócio começa a dar errado. Por exemplo, vai que acontece uma pandemia, né? Como aconteceu ali em 2020. Esperamos que isso não aconteça tão cedo de novo, né? Mas, como aconteceu em 2020, os negócios tiveram que se refazer. Organizadores de evento, floriculturas tiveram que se refazer. E, por exemplo, se eu tivesse uma floricultura que fosse especializada em casamentos e viesse uma pandemia, o que eu poderia fazer para vender? Buscar um novo mercado. Qual é o novo mercado? Pessoas que estão presas dentro de casa e que querem que o ambiente esteja mais alegre, porque está todo mundo triste, preso dentro de casa. Então, o que eu foco? Decoração interna. Não estou saindo, não tô quebrando o meu segmento, tá? Eu estou explorando novos mercados. Estou mudando completamente meu produto? Não necessariamente. Mas eu estou buscando novos mercados para que eu não fique sem opções nunca, tá? Um exemplo disso é o GPS. Primeiro de tudo, né? O GPS atendia, a tecnologia GPS era disponibilizada ali para atender mapeamento por satélite, empresas, mapeamento por satélite, mineradoras e grupos militares. Aí eles tinham lá esse perfil de cliente ideal definido e eles achavam que era para eles que tinham que vender. Chegou alguém com uma ideiazinha mirabolante e pensou, pô, se dá certo com isso, por que eu posso vender só para esses 3 perfis de clientes? Por que eu não posso explorar o produto que eu tenho e avançar ele? O que o pessoal fez? Colocou em veículos. E hoje a gente não consegue imaginar rodar numa cidade que a gente não conhece sem um carro com GPS, sem um celular com GPS, por exemplo, que você conecte ali e consiga se guiar, né? Imagina, o Uber depende do GPS hoje. Olha quantas outras empresas e outros negócios foram desenvolvidos porque alguém conseguiu abrir a cabeça, né? Abrir a mente e explorar um novo segmento, um novo mercado que ainda não tinha sido explorado. Outro ponto, né? Outro tipo de veículo que foi colocado foi no maquinário agrícola. Hoje o nosso agronegócio está muito bem desenvolvido e cada vez crescendo mais. Boa parte, né? Graças à tecnologia aí de GPS, que a gente conseguiu ter um cálculo mais preciso de área, de distribuição de produto, de insumo ali, de semente, do pesticida, etc. Porque no próprio trator, ele tem ali o GPS mostrando a rota, calculando onde está passando. Então, tudo que a gente... Imagina tudo que a gente conseguiu aprimorar hoje nos nossos serviços, graças à ideia de alguém colocar o GPS em veículos, tá?
olha para os negócios de vocês. Teve aula de segmentação, onde eu bati bastante na tecla de segmentar o negócio. Não tenta abraçar o mundo com os teus braços de primeira. Defina um segmento, mas não fique enrijecido dentro desse segmento. Quando você estiver firme, fixado ali, de uma forma assim segura para atuar, você começa a explorar novos mercados, tá? Por quê? Porque pode acontecer do teu produto ou teu serviço, uma hora deixar de ser útil para os clientes que você tem hoje. E aí você precisa ter um novo produto ou serviço para oferecer. A dica que eu deixo de e-book para quem gosta de ler, né? É o Guia da Prospecção. Como gerar leads qualificados e prontos para comprar. Ponto 2 do Ronald Swift, dentro do seu livro. Trate clientes diferentes de formas diferentes. Professora, mas eu fiz uma persona e segmentei. Tudo bem, mas lembra que eu falei que é muito difícil a gente compreender o ser humano? Porque cada pessoa é única e por mais que você... Cheio de bichinho aqui, né? E por mais que você coloque duas pessoas vivendo pelas mesmas situações, elas vão reagir de formas diferentes. Então, clientes diferentes você trata de formas diferentes. Não quer dizer que um cliente você vai ser simpático e com o outro você vai ser estúpido. Óbvio que não é isso. O que eu quero dizer é, dê atenção que aquele cliente precisa naquele momento. Por exemplo, se eu entro num dia, tá? Numa loja de calçados, comprar um tênis e eu tô com muita pressa, eu quero que o vendedor entenda que eu tô com pressa e mostre as opções conforme o que eu chego e descrevo, tá? Então, ele não vai ficar puxando um monte de calçado lá se eu disser para ele assim, ó, eu quero um tênis com a sola preta porque o meu problema é sujeira, não gosto de ficar lavando toda semana ou não gosto de mancha no meu calçado e eu quero um tênis que seja confortável, bom para caminhada, bom para passar o dia, não seja pesado e não tenha cadarço, tá? Chego lá e faço essas especificações. O vendedor, o que a gente espera é que ele entenda isso e te mostre as opções que tem. Por mais que sejam 3 opções numa loja de 1000 calçados, mas que mostre as opções que tem. Quando ele começa a trazer lá, mas tem esse com essa sola branca aqui, mas ele é confortável. Mas tem esse com essa sola aqui. Eu sou uma pessoa, particularmente, se eu tô com pressa, eu me estresso e vou embora, né? Eu acredito que algumas pessoas também mais sejam assim. Mas se eu tô com tempo, eu quero sentar na loja e daí eu vou conversar até de forma mais devagar para a pessoa entender que eu tô de boa e que eu não tô com pressa. Então ela pode me mostrar 30, 50 calçados que eu vou conversar com ela, que eu vou fazer brincadeira com ela, que eu vou comentar sobre alguma coisa com ela, vou tentar gerar assunto, dar essa abertura para conversa. E daí sim, eu quero que ser atendido com mais tempo. Peguei dois pontos bem extremos aqui, mas me usei como exemplo para vocês entenderem que a mesma pessoa pode ser clientes diferentes em dias diferentes, tá? O CRM, essa gestão de clientes, te permite consultar o histórico de interações com aquele cliente. Por exemplo, né, a ferramenta CRM mesmo, você consegue ver ali, a Júlia comprou um tênis da Via Marte no dia 28 de maio, e depois a Júlia comprou outro tênis da Via Marte no dia 31 de outubro, e daí depois ela comprou um Olímpicos. Então a Júlia tem um padrão. Ela comprou, ela comprou todos os tênis eram de caminhada de conforto, então ela prefere esse tipo de tênis. Como que ela pagou? Ela parcelou em 10 vezes no cartão de crédito. Ela não fez carnê. As 3 vezes, 2, 3 vezes que ela comprou, foi oferecido carnê, ela não quis. Eu vou continuar insistindo em oferecer para essa pessoa? Não, né? Posso até comentar que tenho, quando ela voltar lá, para ver se gera interesse nela, mas não vou ficar aquela coisa que acontece da gente entrar numa loja, por exemplo, e a pessoa fica assim, você já fez o cartão da loja? Você já fez o carnê da loja? Eu falo, não. Tem interesse? Não. Mas hoje tá com tanto. Não quero, obrigado. Mas se você fizer, chega, sabe? Chega, eu já falei que eu não quero. Não seja persistente, tá me tirando sério. Com certeza, vocês já devem ter passado por esse tipo de situação também. E aí, é o tipo de vendedor que a gente acaba fugindo, né? Que as pessoas têm tanto medo, que é o vendedor mala. Então, consulte o histórico do teu cliente, principalmente você aí que atende com clientes com hora agendada.
você já consegue consultar antes dele chegar no estabelecimento e saber qual a preferência que ele tem. Muitas vezes a gente acaba abraçando um vendedor, né? Se fidelizando ao vendedor porque ele já entendeu o seu jeito. Ele está acostumado a vender para você, sabe do que você gosta. Então você chega lá e você sabe que você vai ter atendido como você queria, né? Então esse é o toque de humanidade, é atender cada cliente da forma que ele gostaria de ser atendido, sem tirar da reta os teus valores da tua empresa. Claro, né? A empresa tem valores, você vai respeitá-los, você vai seguir os seus valores, mas cada pessoa é única. Através das redes sociais, né, a gente consegue descobrir as preferências desses clientes e ter uma ideia de como tratá-los também e perceber entre eles hobbies, perceber coisas que eles têm em comum, alguns grupos de clientes. Isso vai ficar mais fácil para a gente gerar assunto no momento da abordagem, né, e do atendimento ali, que fazem parte do processo de vendas que vocês viram lá nas aulas que estão postadas. E aí, quando eu consigo compreender os hobbies dos meus clientes, ver algo em comum deles, eu consigo pensar em desenvolver mais a fundo um marketing de experiência, criando um workshop, tá? O marketing de experiência, como que você faz ele, né? Você encontra interesses comuns de alguns clientes e relaciona com o que a tua empresa vende no momento, tá? A partir disso que a gente cria o marketing de experiência. E aí tem o termo client share, que é olhar cada cliente como único e entender o percentual de relevância que aquele consumidor individual dá para determinado produto ou serviço, tá? São dois temas aqui que eu trago que vão entrar junto ali dentro do workshop que eu falo para vocês, mas só para vocês saberem o que é cada um. Mas é basicamente isso. Você olha cada cliente como único e entende qual a relevância que ele dá para aquele produto que você tem. E você encontra esse padrão em alguns clientes teus. A partir disso, a gente consegue desenvolver um workshop. O que é workshop? É um marketing de experiência, né? Vamos supor que eu venda facas, talheres voltados para restaurantes, para churrascarias. E aí eu percebo que boa parte dos meus clientes é interessado em churrasco realmente, né? Eles, não só os que têm estabelecimento, mas os clientes que compram, né, do varejo também. É varejo, né, gente? Nossa, agora é atacado e varejo. Agora me deu um nozinho na cabeça. Mas que compram pelo varejo também. Você começa a perceber, investigar ali e ver que eles têm interesse por churrasco. Que eles postam no Facebook e no Instagram. Reels comendo carne, postam vídeo de uma carne assando, de carne no ponto, enfim, né? Postam de churrasco. E aí, você encontra esse padrão entre os seus clientes, percebe, ó, eu tenho facas, né? Tenho talheres. O que eu posso fazer? Um workshop. Eu organizo um workshop um dia, que seja lá num sábado à tarde, por exemplo. Vou convidar os meus 20 clientes mais fiéis ali, fazer um convite especial. Não é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp ou um e-mail. Gente, e-mail não, né? Por favor. Quem que abre e-mail geralmente cai em spam e aí nem vê. Mas liga ou vai pessoalmente, entrega com um convite, não custa nada você fazer um cartãozinho, entregar um cartãozinho, convidando esses teus 20, dê uma ideia de 20 clientes para não fugir muito no orçamento, né? Convidando eles para participar do workshop com uma pessoa especialista em assar tal carne específica. Vamos pensar o que a gente tem aqui em Guarapuava de diferente? Soquete, tá? Vai fazer lá o prato ou a carne. Como é que eles. Eu conheço na minha terra por carne no pau, que é a carne moída na ripa. Tem aqui também. Então, pega uma pessoa que sabe fazer isso e vou levar para um workshop. E aí ela vai estar mostrando para esses meus clientes que eu convidei como que faz aquela carne, como que assa aquela carne, como que prepara aquela carne. E aí, é óbvio que eu não vou estar ali vendendo os meus talheres naquele momento, dizendo, ó, compre, tô fazendo workshop para vocês. Não. Mas a pessoa que vai estar fazendo vai estar dando esse curso,
vai estar utilizando os meus materiais da minha empresa. Então, isso vai ativar gatilhos no cérebro de quem está assistindo e vivendo aquela experiência positiva. Além de relacionar com o teu negócio, com a tua empresa, vai estar enxergando ali, né, os teus produtos, a qualidade dos teus produtos, vai estar lembrando de um dia maravilhoso que ela teve, de pontos que ela aprendeu, vai estar se sentindo pertencente ao grupo, porque todos que estão ali vão estar interessados, estão conectados por um interesse em comum. Então, lembra lá, se sentir amado, ter liberdade, se sentir pertencente, tudo isso que a gente falou do branding, a gente consegue usar branding dentro do workshop também. E aí, esses gatilhos aí ativam esse marketing de experiência positivo, né? Porque a gente vai ver que os drivers de consumo têm níveis. O driver de consumo mais importante, mais relevante para nós, para qualquer ser humano, é a opinião própria. Então, assim, quando eu vou fazer uma compra, se eu tenho uma opinião própria sobre aquele produto ou aquele serviço, ela vale muito mais do que a opinião de conhecidos. Então, primeiro, opinião própria. Segundo ponto, vem a opinião de conhecidos. Terceiro ponto, de desconhecidos. Quarto ponto, né? Quarto nível ali, canais de informação de nossa confiança. E em quinto nível, os anúncios. Então, veja aí, o marketing de propaganda, de distribuir folder, de pôr na rádio, de pôr na televisão, ele tá ali nos níveis mais baixos, né? De anúncio e de canais de informação da nossa confiança. E aí vai subindo. E como que a gente gera o driver de consumo mais relevante para o ser humano, que é a opinião própria, através de workshop. Por exemplo, né? Workshop é uma das técnicas de fazer marketing de experiência, mas a gente consegue desenvolver o driver de consumo de opinião própria a partir de marketing de experiência, tá? Fica aí a ideia para vocês pensarem nos negócios de vocês, o que vocês poderiam desenvolver para os clientes de vocês, para chamar a atenção deles, para mostrar para eles que, né, 3 pontos. Que o teu workshop, que o teu negócio de verdade, ou seja, demonstra autenticidade, não fica copiando o que todo mundo já faz, tá? Se teu 2 concorrentes virou moda fazer um workshop de tal coisa, todo mundo está fazendo agora. Essas pessoas já tiveram aquela experiência. Tenta se diferenciar nesse ponto, né? Tenta trazer uma experiência única para ela que os outros não tiveram. Demonstre autenticidade. Demonstre que você quer que todos participem. Não porque você quer fazer volume no teu workshop, que você quer mostrar que tem 50 pessoas lá dentro. Não. Mostre que você é fiel com quem é fiel com você, que você é recíproco. Isso gera confiança nas pessoas. É muito mais, negócios são muito sobre pessoas, sobre como elas enxergam vocês. E o terceiro ponto é criar valor, né? Os participantes precisam enxergar algo que eles valorizem. No caso do workshop que eu sugeri, é o aprender a assar carne, a comer carne, a ver a carne sendo preparada. Esse é o que eles valorizam. Não é o talher que está ali, que é o teu negócio. É aquele interesse em comum pela carne, por exemplo, tá? E aí você insere o teu produto ali em evidência, deixa ele aparecendo, mas sem ficar dizendo, ó, eu vendo por 200 essa faca aqui. Mas hoje, só hoje, porque o workshop, ela tá custando R$180. Isso já tá saturado, já perdeu a graça. Mas não quer dizer que não seja interessante você fazer o workshop e dali que seja uma semana, 10 dias, avisar cada uma dessas pessoas que participou que, por elas terem participado, elas ganham um desconto especial, né? Em alguma coisa. É diferente, é um pós, né? É um pós-experiência positiva. Não estou trazendo vocês aqui hoje para vocês saírem adquirindo produtos de mim, né? Então, prestem atenção nesse ponto. Terceiro, traz para nós. Manter o relacionamento com clientes. Seja autêntico e não um vendedor mala. Lembra que eu falei, né? Do cara chato que fica tentando te empurrar ali o carnê da loja e você já disse várias vezes que você não quer. Ninguém gosta de vendedor chato. Gostam de pessoas que têm personalidades únicas e que agem com você, não como se tivessem decorado um roteiro, mas enxergam você como ser humano e gostam de interagir com você. Dicas para a gestão de relacionamento com clientes.
Defina um objetivo, relacionamento com clientes. Relacionamentos têm que ser autênticos e o seu cliente sabe se está sendo autêntico ou não. Tente só ajudar o cliente a resolver as dores dele, sem ficar esperando algo em troca. Pergunte a si mesmo, como que eu posso ajudar essa pessoa? Procure pontos em comum, seja atencioso e compartilhe assuntos que são do interesse do teu cliente, né? Para criar conexão, aí você identifica hobbies, esportes, educação. Eu tenho um amigo e foi colega de faculdade que às vezes a gente eu até trago ele em entrevista em algumas turmas, mas ele comentou que, assim, quando ele estava trabalhando direto com o público, ele é São Paulino, né? Mas chegava um homem na loja para ele vender um plano de telefone, ele perguntava pro cara, né? Ah, qual que é o teu time? Dava um jeito de tocar no assunto de futebol. O lance dele era esporte. Qual que é o teu time? Ah, eu sou flamenguista. Pô, cara, eu também sou flamenguista. Nessa hora, ele era o que a pessoa que estivesse comprando fosse. Ou se fosse aí um outro tipo de situação, que ele identificasse no cliente um outro perfil, ele poderia chegar e dizer, o que você é? Sou, sei lá, deixa eu pensar no time aqui. Sou colorado. Ele dizia, puxa vida, cara, não vai dar certo, não posso negociar com você. A pessoa olha assim, né? Eu tenho aquele impacto, eu sou gremista. Isso é uma brincadeirinha que ele pode utilizar para, digamos assim, apimentar esse primeiro contato, para dar uma quebra de gelo nesse primeiro contato. E aí os dois vão dar risada, eles vão brincar. E aí vão conversar sobre esporte, vai gerar assunto em torno de esporte, em torno de futebol. E no final das contas, de uma boa conversa, a pessoa vai gostar dele e aí vai acabar comprando com ele o plano que ele oferecer, tá? Isso é gerar assunto com os teus clientes. Não traga fofocas e boatos, isso não transparece confiança. Crie valor nas suas conversas. Traga ideias, soluções, novidades de mercado. Encontre seus clientes por acaso. Então, vamos imaginar que eu sei que os meus clientes são fãs de uma banda que vai tocar num barzinho específico de Guarapuava. Vamos pensar um bar que todo mundo conhece aí. Lá, Box, né? Vai ter uma bandinha de pagode lá no Box no domingo. E aí, eu sei, porque eu vi o perfil dos meus clientes, que eles gostam de pagode. Então, eu posso ir lá com os meus amigos e curtir um pagode. E encontrar, por acaso, esses meus clientes lá. Cumprimento, converso, tomo uns drinks com eles e vou embora tranquilo, porque foi uma passada de final de semana. Isso, depois essa pessoa vai lembrar, esse cara é legal. Por quê? Porque ele estava no pagode, eu também gosto de pagode, ele gosta de pagode, esse cara é legal. Essa pessoa é legal, essa mulher é legal. Vou, começo a construir uma ideia interessante, uma ideia atrativa em torno dessa pessoa. Eu lembro, e eu não sei se eu já contei para vocês, que quando eu morei lá em Torres, o senhor que trabalhava lá dentro da Chevrolet falou para mim que os negócios de carros, de veículos, não são fechados dentro da loja, são fechados na beira da praia no final de semana, no aniversário de alguém, numa festa, num barzinho. As vendas são realizadas lá fora, com os contatos que as pessoas têm lá fora e não dentro do estabelecimento. E quando eu entendi isso, foi muito verdade. Esses negócios grandes geralmente não acontecem dentro do escritório. Que é o nosso networking, né? Você ir para a rua. É importante que você não fique intocado dentro de casa, que você seja social para que as pessoas te vejam como alguém interessante de manter contato, tá? Faça follow-up, mande WhatsApp comentando sobre esse evento, né? Então, o pessoal, quando encontrar essa pessoa na rua, no estabelecimento, não vai, e aí, o que você achou daquela banda lá, aquele dia que a gente estava? Tava legal o clima, né? Tava calorzinho, deu para tomar uma cerveja, deu para curtir. Conversa sobre esse assunto e a pessoa vai cada vez mais se encantando por você. Sabe quando a gente usa o processo de tentar encantar alguém para namorar essa pessoa? É quase na mesma ideia. Tem gente que vai dizer, putz, tô lascado, né? Porque eu sou muito ruim nisso. Mas não é bem assim. É tudo persuasão.
É tudo você ir desenvolvendo a técnica. Quando você consegue desenvolvendo isso, você vai se tornando um melhor vendedor. O brasileiro, via de regra, é um bom vendedor, né? Nós temos esse jeito mais aberto, mais suave, mais brincalhão de falar. E isso nos torna melhores vendedores. Tenha em mente assuntos que não falham, saúde, riquezas, crianças, por exemplo, né? Por exemplo. E seja uma pessoa com uma pessoa interessante, construa uma marca pessoal. Como que eu posso desenvolver uma marca pessoal minha? Respondendo as duas perguntas a seguir, que aí eu deixo para vocês pensarem. O que os outros pensam quando ouvem falar de mim? O que me transforma em alguém diferente do comum? Eu gosto de citar como exemplo que eu assisti de uma advogada, quando ela era estagiária de um escritório, ela estava na faculdade, né, era estagiária, estava estudando direito, e aí ela usava sapatilha, ela usava vestido, cores neutras, rosinha, azul bebê, cores claras. Ela usava uma maquiagem clara, usava o cabelo sempre soltinho, sempre daquele jeitinho mais princesa, né? E aí, quando ela fez o teste de abrir o perfil dela lá no Instagram e colocar nos stories lá, o que vocês pensam quando ouvem falar de mim? Qual a primeira palavra que vem na sua cabeça, por exemplo? E as pessoas mandaram muito para ela assim, delicada, um amor de pessoa, querida, muito simpática. E aí foi quando virou a chave na cabeça dela. Ela disse, puxa vida, eu tô me formando. Quem é que quer uma advogada delicada, simpática, querida e um amorzinho de pessoa? Isso combina com a minha profissão? Por que as pessoas pensam isso de mim? Olhou, né, o roupeiro e disse, puxa vida, olha a imagem que eu tô transparecendo para todo mundo. Vou arrumar isso, vou tornar o perfil da minha profissão. O que ela fez? Ela mudou a personagem profissional dela e de pessoa mesmo, de convívio, trocou por cores fortes, por batom vermelho, por salto alto, bico fino, por terno. O que isso causa nas pessoas quando você vê alguém vestido dessa forma? Qual que é o primeiro impacto que te causa? O primeiro impacto que te causa? Aquela pessoa é autoconfiante. Nossa, olha lá, né? Veja só, poderosa. Você não espera isso de um advogado? Você não espera que alguém que entre no tribunal transpareça medo, né? Digamos assim, para os que estão lá dentro? Toque o terror lá dentro? Você não prefere alguém que transpareça isso ou alguém que seja mais queridinho para te defender? Dentro da profissão dela, ela entendeu que a necessidade da mudança do perfil pessoal dela era importante. E aí, hoje, ela é uma advogada bem conhecida. Mas, pense aí, vocês estão vestidos conforme a profissão de vocês? Vestidos conforme o negócio de vocês? Falando nos termos dos negócios de vocês? Conversando no mesmo linguajar que os clientes de vocês? Tá na hora de pensar, então. E o segundo ponto, né, o que me transforma em alguém diferente do comum. Se eu ou o meu negócio não existisse hoje, se eu sumisse do mapa hoje, que impacto que traria no mundo? Se eu, Júlia, sumisse hoje aqui, que impacto que traria no mundo? Eu sei o impacto que eu traria. Vocês sabem o impacto que vocês trariam no mundo se vocês não existissem hoje? Se o negócio de vocês não existisse hoje, qual o impacto que teria com os clientes de vocês, com a região que vocês moram? Esse tipo de resposta é mais para vocês mesmo, né, pessoal, identificarem e conseguir desenvolver a marca pessoal de vocês, que tem muito a ver, porque o que eu falei? Vocês são a cara da empresa de vocês são a cara do negócio de vocês. Então, muitas vezes, antes das pessoas enxergarem o negócio, elas enxergam vocês. Vocês são os empreendedores, vocês são os donos. Quarto e quinto ponto que ele traz. Verificar se os clientes receberam o que foi prometido em todos os detalhes. Seu prospect ou lead, que é aquela pessoa que tá na rota, né, tem tendência a ser o teu cliente, tem um perfil alinhado a ser o teu cliente. Então, nesse momento aqui, o teu prospect ou lead se tornou cliente. O vendedor precisa se assegurar, né,
que ele vai receber exatamente o que ele quer em todos os detalhes. Mas não só agora, de forma contínua. Se essa pessoa comprou uma casa, como é que eu não vou fazer um acompanhamento se ela está feliz com essa casa? Se está tendo que fazer muita reforma? Como é que está isso? Se ela comprou um carro de mim? Se ela comprou um buffet ali para o casamento? Se ela encomendou de mim um... O que a gente pode pensar mais? Se ela levou o notebook dela para fazer manutenção, como que eu não vou ter um contato frequente com essa pessoa? Quando ela aparecer no estabelecimento, sei lá, arrumei o notebook dela. E daí eu também tenho lá a impressão. Geralmente, esses estabelecimentos têm impressão de material também, né? De cópias. Ela arrumou lá, arrumei o notebook. Aí ela volta depois um dia para imprimir umas cópias. Como que eu não vou perguntar se o notebook dela tá bom? Como que eu não vou mostrar para ela que eu lembro dela? Que eu me importo com ela? Que eu demonstro, que eu mostre, que eu quero saber como é que ela tá em relação àquilo que eu já prestei de serviço para ela. Mostrando, né, essa confiança. Como que eu não vou fazer isso? Já pensou se depois, por exemplo, de todo o trabalho que você teve para fechar uma venda, você descobrir que os produtos não foram entregues dentro do prazo ou foram enviados com especificações erradas? Imaginem que vocês estão comprando uma cama, né? E aí vocês precisam que aquela cama chegue no final de semana porque vocês estão se mudando. E não foi entregue no prazo. Mas o vendedor prometeu para vocês que ia conseguir, que as especificações estavam certas, que ia ter esse prazo de entrega. E aí a equipe da logística ela não fez a entrega no tempo certo. E aí eu não acompanhei, eu não soube o que aconteceu, eu só vou saber quando o cliente me ligar indignado na segunda-feira, me xingando, querendo saber por que a cama não chegou. O que aconteceu? Por que tá puto, que quer fechar, quer desfazer o negócio. Então, faça esse acompanhamento, tenha certeza de que as coisas estão acontecendo dentro do que você prometeu, para não quebrar essa confiança que você teve todo um trabalho para construir desde o primeiro contato com esse cliente. Antes a gente focava muito no produto, né? A gente pegava um produto e aí queria que todo mundo comprasse aquele produto. Eu tenho um celular único. O meu celular tem isso, isso, isso. Tem A, B e C. E aí eu quero que todo mundo compre o A, B e C. E aí eu fico direcionando esse A, B e C para todo mundo. Hoje a gente já não dá mais a preferência para o tipo de gestor, para o tipo de gerente, para o tipo de vendedor que faz isso. A preferência que a gente dá é porque põe o cliente em primeiro lugar. Ou seja, ele vai pôr o cliente no centro. Então eu vou sentar com ele, vou ter uma conversa, vou entender qual a necessidade dele. E daí, então, depois de entender a necessidade dele, é que eu vou oferecer o produto conforme o que ele precisa. Não é ficar jogando um produto para cima dele para vender areia no deserto. E sim para vender um produto que vá satisfazê-lo e fazê-lo, né, feliz, fazê-lo mais contente. Então, prefira aí gerentes e pessoas voltadas para clientes. Sexto ponto, que o cliente se mantenha na empresa. Retenção. A gente já falou isso lá nas aulas de pós-vendas, dentro do processo de vendas, para manter clientes dentro do negócio, né? Mas, retomando, relacionamentos duradouros não se baseiam na rentabilidade de um produto ou de um serviço. Mas, enquanto um cliente bem atendido pode ser rentável. Você já parou para pensar que se você calcular o quanto um cliente bem atendido ao longo do tempo vai continuar comprando de você, e aí você soma todos esses clientes bem atendidos, a tua empresa tem uma curvatura de crescimento saudável. Diferente do que se eu quisesse vender agora, em alta escala, e lá na frente, esses meus clientes que não foram bem atendidos não continuarem comprando. Então, existem duas formas de você enxergar esses negócios, né? A gente tem aí o Brand Equity e o Customer Equity. O Brand, ele é voltado para entender o valor da empresa conforme uma marca que ela tem, conforme os clientes, da forma que os clientes enxergam ela, o valor que eles agregam a ela, simplesmente. E o Customer Equity, que vai somar todos os valores vitalícios de todos os clientes para fazer o cálculo de quanto essa empresa vai valer no futuro. O que é o valor vitalício do cliente?
valor vitalício do cliente é um indicador que vai medir o lucro futuro que um cliente trará, devidamente descontado, né, com desvalorização, valorização de dinheiro, ao longo do tempo. Então, quanto que o teu cliente que você tem hoje aqui vai valer daqui 5 anos, vai valer daqui 1 ano, vai valer daqui 10 anos. E eu faço essa somatória e eu tenho o Customer Equity da minha empresa, que é uma nova abordagem que está sendo utilizada, tá? É a rentabilidade do cliente, não a rentabilidade do produto. Eu foco na estratégia de longo prazo. Eu foco no ganho de mercado. O que a gente quer? Uma vida toda de parcerias. Esse é o grande segredo da gestão de relacionamento com clientes. Focar no nosso cliente de forma que ele consiga ver que nós queremos ele, e não que a gente quer vender para ele, mas que a gente quer ele dentro do nosso negócio, fechando o negócio com a gente, conversando com a gente, vivendo, né, trocando experiência com a gente por muito tempo. É isso que a gente quer, parcerias. Tranquilo até aqui? Deixa eu espiar o chat para ver se não temos dúvidas. Não temos dúvidas. E aí, a gente vai entrar num tema chamado rapport. As pessoas compram coisas de vendedores que elas gostam. Então, o que é o rapport? Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, um videozinho do que é rapport. Segundo, esse rapaz aqui, que é o Sam Jolen, que faz, estuda PNL, tá? Vocês conseguem... Alguém confirma para mim se está enxergando o vídeo no YouTube? Por áudio, por favor. Sim. Sim? Obrigada. Vou pôr a qualidade mais alta que tiver. É bem rapidinho, 4 minutos e 30. E daí a gente retoma falando. Irajamacê, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sam Jolen e hoje eu vim falar sobre rapport. Isso mesmo, se você quer criar empatia com outras pessoas e não sabe direito como fazer, ou então tem medo de fazer papel de palhaço, hoje eu vou te ensinar um jeito legal de você não passar vergonha e mesmo assim criar uma baita empatia com outra pessoa. E se você é novo no canal, já sabe, se inscreve, deixa o seu like e compartilha com todo mundo que você conhece, que quer se desenvolver, aprender mais sobre si mesmo e sobre alta performance. Muito bem, vamos falar sobre rapport. Hoje eu estou aqui no alto de um hotel aqui em Brasília, estou dando uma formação de PNL, o Practitioner aqui em Brasília. Já faço isso há 14 anos e eu amo programação neurolinguística, eu amo PNL e eu amo ensinar pessoas a terem melhores relacionamentos, a saber lidar com o outro, a saber negociar, saber conseguir vários resultados que normalmente elas não conseguiriam. E um dos grandes segredos para isso é o rapport. Então, não sei se você já ouviu falar de rapport antes, mas basicamente rapport significa empatia em francês. Ele foi desenvolvido através de um pensamento bem simples. Duas pessoas que se gostam, elas tendem a se comportar de maneira parecida. Isso é uma das máximas da nossa sociedade. Você gosta de tudo aquilo que é parecido com você. Toda vez que rola uma empatia, toda vez que rola uma identificação, automaticamente você tende a gostar mais daquela pessoa do que das outras coisas. Por que isso acontece? Porque as pessoas elas só confiam naqueles que de algum jeito ou de outro parecem que são ali similares a ela. Por conta disso, ela consegue prever, ou pelo menos imaginar, né? Que ela consegue prever melhor quais vão ser os próximos passos dessa pessoa. E daí, por conta disso, ela consegue confiar mais, ela consegue inconscientemente se sentir mais segura com aquele tipo de pessoa. O que acontece? Os pesquisadores, eles fizeram um processo de engenharia reversa. Eles pensaram o seguinte: se duas pessoas que se gostam muito se comportam de maneira parecida, o que será que acontece se eu pegar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida antes e me comportar de maneira parecida com ela? Seja com roupa, seja com palavras, seja com aparência, seja com a maneira como eu falo, seja com qualquer tipo de detalhe. E quem trabalha com persuasão, com convencer pessoas com venda, com equipe, com gerir times, sabe que a outra pessoa gostar de você é, no mínimo, metade do caminho já feito. E o que eles começaram a desenvolver? Maneiras, técnicas para que você conseguisse demonstrar que é parecido com a outra pessoa. E isso que ficou conhecido como rapport. Só que, de verdade, rapport não é copiar o outro.
Rapport é muito mais sutil, tem a ver com observar a outra pessoa, com prestar atenção nela. E claro, também fazer com que a maneira com que você se comunica fique no mínimo parecida com a outra pessoa. Então, por exemplo, se alguém fala rápido, você também pode falar rápido. Se tem outra pessoa que fala mais devagar, você vai entrar no mesmo ritmo dela. Se você encontrar um tema que a pessoa é maluca, ela adora aquele tema, você abordar esse tema, com certeza vai criar muitas coisas em comum entre vocês. E aí também tem aquela coisa, né? A pessoa cruzou o braço, significa que automaticamente eu vou cruzar o braço? Não, cuidado. Cuidado para você não virar um sombra aí por aí, fingindo um palhaço, fingindo que está copiando a pessoa. Ao invés disso, por exemplo, se a pessoa cruzou o braço, você pode fazer de um jeito mais sutil. Você pode cruzar as pernas. Uma coisa legal que eu gosto de ensinar para as pessoas é que, se você vai espelhar, que é a palavra que a gente usa para isso, né? Espelhe coisas pequenas, coisas que são detalhes que muitas vezes a própria pessoa não percebe que está fazendo. Isso tem a ver com o jeito de andar, tem a ver com o ritmo como a pessoa respira, o ritmo como ela fala. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito é a inclinação da cabeça. Muitas pessoas, enquanto elas estão lá conversando, elas dão aquela inclinadinha na cabeça, elas ficam mexendo, elas às vezes têm jeitos, têm trejeitos, têm gestos que elas fazem sem perceber. E você pode fazer rapport com isso, e eu te garanto que vai ser incrível. E para que fazer rapport? Porque desse jeito você vai criar uma empatia, você vai ter uma chance muito maior de influenciar a outra pessoa. E a partir do momento que você pode influenciar alguém, você pode dar sua opinião e você pode fazer com que ela escolha de uma maneira mais eficiente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá o seu like e manda para alguém que... É isso aí, né? Dá o like e manda para todo mundo. Isso que ele falou é um resumão de rapport, né? Então, eu gosto desse vídeo porque ele conseguiu colocar diversas informações que é estudado no rapport, tudo numa única aula bem rapidinha, né? Bem prática. Mas rapport é praticamente, basicamente, o que ele falou. É criar essa empatia, gerar essa conexão. Por que eu preciso fazer isso? Preciso fazer isso porque eu lido com pessoas. Então, eu não vou criar rapport só com os meus clientes. Eu vou criar rapport com a minha equipe. Eu vou criar rapport ali com os meus colaboradores. Vou criar rapport com os meus fornecedores. Preciso criar rapport com os meus sócios. Preciso criar rapport com todo mundo que eu convivo. Para que eu consiga criar empatia e conseguir persuadir essas pessoas a fazer o que eu quero e que seja benéfico para elas também. Então, fazer essa captura de mensagem verbal, de estado físico. Se você está conversando com uma pessoa que está desanimada, então para, né, de ficar aí se mexendo igual um bichinho rápido. Entre mais na vibe dela, converse mais suavemente com ela. Tente entender a situação ali, não é ser um suporte emocional, mas se conectar com ela, como ele falou, né? Entrar no mesmo ritmo ali, no mesmo fluxo. Técnica de espelhamento, uma que eu trago para vocês, é colocar o cliente em foco. Então, por exemplo, assim, você pode dizer, então você prefere que o carro seja azul. Então, você prefere que a coxinha esteja semi-quente, né? Esquente 30 segundos ela no micro-ondas. Então você prefere que o café seja pingado com leite. Use-o então que vocês vão ver que as pessoas vão começar a te dar mais atenção, porque parece que você está colocando ela em prioridade, tá? Pulando do assunto do rapport, porque eu acredito que o vídeo é bem completo, e aí a gente fica para debater o assunto no finalzinho da aula. Eu quero mostrar para vocês outro ponto que é muito importante de citar sobre rede social. Quem não é visto não é lembrado. Vocês precisam estar nas redes sociais hoje. Todo mundo. Veja quantas horas vocês ficam no celular assistindo TikTok, assistindo Reels no Instagram, assistindo Stories no Facebook, etc. Então, teus clientes também fazem isso. Esteja lá para que eles vejam você. Uma empresa ou marca que não está ocupando espaço na internet, ela já é obsoleta. Por quê que eu preciso cuidar com a internet? Ela é muito positiva para eu vender. Existe aí o marketing digital, existe não sei o quê, né? Existe venda pela internet, mas também existe o lado negativo. Então, eu preciso estar de olho na internet para saber o que os meus clientes estão falando. Cuidado com o seu público. Eu trouxe essa charge que ela representa bem essa situação. A moça chega ali, né, de cabelinho preto, liso e óculos, ela chega para ser atendida na loja e a outra, a vendedora ali, reclama, né? Eu já te disse, nós estamos fechando.
Volte amanhã, tá bom? E a menina digitando o celular dela, a vendedora, né? O que você tá fazendo? E a moça responde: estou informando a sua empresa no Twitter. Twitter, para quem não conhece, é uma rede social. Que eu quero comprar, mas a funcionária do mês está doida para ir para casa. Correto? Quer acrescentar algo a mais na mensagem? Aproveita que eu mando tudo de uma vez só. Já pensou o que o teu cliente está falando de ti na internet por algum tipo de situação que aconteceu? Eu vivo isso direto porque eu uso Twitter, então direto a gente vê as pessoas reclamando lá ou falando. E eu gosto sempre de sugerir a Coca-Cola, porque a Coca-Cola é muito ligada no Twitter. Gente, se eu postar que eu comi ali um bife acebolado com salada de tomate, a Coca-Cola responde meu tweet dizendo: nossa, cairia muito bem uma Coca Light. Eu nem bebo refrigerante, gente. E a Coca-Cola tá sempre me respondendo. Esses dias eu postei que eu tava brava com o meu banco, é um banco digital, e aí o banco me respondeu assim, tipo, em 20 minutos. Dentro da própria plataforma do Twitter, ele comentou embaixo, ó, entra em contato nesse número aqui que a gente vai resolver o teu problema agora. Esteja atento a esse tipo de coisa. Para não acontecer o que aconteceu com a Brastemp. Depois eu vou encaminhar para vocês assistem, porque o vídeo é baixinho, não vale a pena eu passar aqui para vocês. Vocês não vão conseguir ouvir. Mas, resumindo a história, né? Esse senhor comprou uma geladeira da Brastemp e aí ficou tentando contato com a empresa enrolando ele por meses. E ele passou Natal sem geladeira, festas de fim de ano sem geladeira, família almoçando fora. Mas assim, ó, vocês vão ver no final do vídeo como que esse homem fala mal da Brastemp. Olha aqui, a Brastemp trata mal os seus clientes, quer saber por quê? E daí ele conta tudo. Ele assim, eu poderia ter encerrado esse caso já, poderia ter comprado uma geladeira nova, mas eu vou levar esse caso até o final, porque eu quero que todo mundo saiba como que a Brastemp trata os seus clientes, como que ela trata mal. Teve muita visualização, né? Vocês podem ver ali, esse vídeo de 2011 já tá com quase 1 milhão de visualizações. E o que a Brastemp conseguiu, né? Como ela acompanhava a rede social, ela logo soube do que aconteceu. E aí ela já entrou em contato com ele e resolveu o problema dele. Postou uma nota, conseguiu reverter a situação. A equipe de marketing, a equipe de vendas ali, suporte, conseguiu reverter a situação e não se queimar no mercado. Mas porque eles conseguiram identificar o problema, né? Depois do escândalo na internet, conseguiram identificar esse escândalo e foram atrás desse senhor para resolver, então. Então, assim, a tua empresa, ela pode usar a internet para se beneficiar, vender e se divulgar, mas ela também está exposta e à mercê de avaliação de clientes o tempo inteiro. Então, é bom você fazer um acompanhamento, você jogar no Google. Já jogou no Google o nome da tua empresa para ver o que aparece? Você jogou no Instagram o nome da tua empresa? Você já pesquisou lá nos temas falados do Twitter o nome da tua empresa? Faça esse tipo de coisa para ver o que os teus clientes falam. E, por exemplo, se eu trabalho ali com a floricultura, como foi o exemplo que eu dei antes, o que eu posso jogar de tema para pesquisar no Google, no Instagram? Casamento, noiva, hashtag fiquei noiva. E aí você vai ver lá que a pessoa postou, fiquei noiva, não sei o quê. Daí você entra em contato, vê que ela é da tua cidade, oferece teu serviço. Dessa forma vocês conseguem mais clientes. Vocês acabam entrando, lembra lá no início da aula que a gente falou, identifica os clientes, entra em contato com eles, qualifica. Dá para fazer isso a partir desse processo de acompanhamento de rede social, tá? Vou mandar esse vídeo para vocês no grupo do WhatsApp para vocês assistirem. É legal vocês verem para ficar assim assustado, né? Como é que um cliente pode falar tão mal de um negócio, tá? Gente, olha, eu consegui quase acabar dentro do tempo na nossa aula. Quase. Gente, seguinte, o que eu tinha para trazer para vocês de marketing e vendas é muito mais do que isso, tá? Muito mais do que essas nossas 2 aulas de hoje, do que as aulas postadas ali na plataforma. Poderia chegar aqui dizendo para vocês que tenho receita de bolo, que é assim que faz, mas não adianta. Cada estabelecimento, cada negócio tem uma realidade diferente. E aí isso a gente consegue ajudar ali na mentoria com os professores, que daí a gente vai sentar com vocês vão contar o negócio de vocês vão contar a história de vocês, vão explicar a região, o produto, e daí a gente vai conseguir ajudar vocês. Porque não existe uma verdade única para todos os negócios. Não adianta. A única verdade que a gente consegue carregar, que eu preciso que vocês aprendam isso, né, e levem para a vida.
Gestão de pessoas. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Preciso entender as pessoas para conseguir negociar com elas, para conseguir chegar nelas e oferecer o que elas querem, entender a dor que elas têm e daí, então, poder oferecer soluções para elas, tá? Entender de pessoas e criar rapport com elas. São 2 pontos, assim, muito importantes. E fazer, né, o acompanhamento depois da venda, fazer esse pós-venda. Dúvidas? Até aqui? Algum apontamento que alguém gostaria de fazer? A professora comentou que tem mais coisas sobre marketing. Para a gente ter acesso somente através das mentorias ou a professora consegue mandar depois? É que eu digo assim, como eu falei que tem muito mais coisa para trazer para vocês, é que daria para fazer um ano de curso aí de marketing de vendas, entendeu? Entendi. Mas o que tem mais também de material para vocês é o livro do módulo 1 e do módulo 2, que tem ali postado dentro dos módulos, né, na plataforma. Ali tem bastante coisa. Tem as aulas offline que estão postadas também. E o conteúdo que está disponível ali na plataforma, em texto mesmo descrito, tá? Mas, Henrique, eu entendi o porquê da tua dúvida, mas para pegar de um negócio específico, assim, por exemplo, que nem é o teu que a gente vai fazer, a gente precisa sentar e conversar para ver qual ferramenta que vai ser mais interessante no teu caso ou no caso de algum colega. Mas quando eu quis dizer assim, tem muito conteúdo para trazer para vocês, é que poderia explorar aí diversos livros e temas e o marketing digital e etc. Então, o curso é curto, não tem como eu trazer tudo para vocês. Entendi. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Continuem, né? Buscando cursos mais aí para fazer, para ir se profissionalizando, se capacitando cada vez mais. Porque é importante vocês terem esse bom conhecimento de vendas e de marketing. Mas, algumas dúvidas? Então, eu vou encerrar minha aula por aqui. Felipe, segura, não para a gravação aí. Quero agradecer vocês por essas nossas aulas que estivemos juntos. Fico à disposição para as dúvidas que vierem, fico à disposição para as mentorias. E também, boa sorte, desejo sucesso nos negócios de vocês, sucesso na carreira de vocês aí como empreendedores. E jamais esqueçam que vocês são o futuro da nossa economia, vocês são o futuro do Brasil. Sem o empreendedorismo, a gente não consegue ter renda, não consegue ter emprego. É o empresário que, por mais que às vezes é taxado de maldoso, de bandido, de vilão, como grande parte da nossa mídia acaba fazendo, é esse cara que gera emprego e renda, que somos nós, tá? Que abrimos negócios, que geramos emprego e renda, que geramos lucro, que geramos impostos para dentro do nosso país, que faz essa máquina funcionar e dar certo, tá? Acreditem em vocês sempre, batam de frente contra o mundo igual o dono da Tigre fez, sejam corajosos e cada vez mais busquem conhecimento e busquem estar próximos a pessoas que têm conhecimento. Uma vez eu ouvi falar que quando você estiver numa mesa ou num grupo, que você for a pessoa mais burra, entre aspas, ali, é porque você entendeu o sentido da vida. É porque você está próximo de pessoas que têm a agregar para você, tá? E eu adoro essa frase, assim, eu levo quase como um lema, assim. Tento sempre estar perto de pessoas que sabem muito mais que eu para estar aprendendo com elas. Então, busquem empreendedores, busquem acompanhar empreendedores aí que já estão ali em níveis acima de vocês para que consigam aprender com eles. Sempre estar aprendendo, porque o mundo muda muito rápido, as pessoas mudam muito rápido e a gente precisa se adaptar, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês durante essas aulas. Novamente, fico à disposição, tenho certeza, né? Façam das minhas palavras as palavras da professora Dora. Com certeza ela adorou esses momentos com vocês também. Também está à disposição para ajudá-los. E aí a gente deixa vocês nas mãos do professor Neri, da professora Priscila, que vão tocar aí as disciplinas de finanças
e de inovação tecnológica e de sustentabilidade. Vocês vão ver que são aulas bem gostosas, bem legais, tá? O que mais eu preciso falar? Sobre a chamada. Chamada agora, é importante que vocês prestem atenção. Vai ser encaminhado 2 links no grupo da turma. Um link do módulo 1 e um link do módulo 2. Esses 2 links vocês mesmos precisam entrar ali, acessar e preencher como que vocês assistiram às aulas, para ser validado a presença de vocês. Beleza? Não esqueçam isso. Muito importante mesmo. Assistam as aulas gravadas. Tá me dando até soluço de falar rápido. Mentira, saudade de vocês. Já tô com saudade. E assistam as aulas gravadas, quem não assistiu ainda. E aproveitem as próximas. O professor Neri e a professora Priscila funcionam nesse ritmo também, de aulas offline e aulas presenciais. Gente, uma boa noite, um bom descanso a todos. Eu vou ficar aqui mais uns minutinhos, mas o Felipe pode encerrar a gravação. E aí, tô aqui com vocês, quem tiver dúvida. Quem não tiver dúvidas também, né, tá dispensado. Gostei demais de todas as aulas até agora, tanto as tuas como as da professora Dora. Achei que acrescentaram muito, assim, né? A gente está sempre em constante aprendizado, principalmente para melhorar ou, né, realmente melhorar o nosso negócio, então, ou iniciar um novo, né? Uhum. No meu caso, bom, no meu caso, seria as duas coisas. Que bom, Henrique, que foi proveitoso para você. Que bom. A gente fica feliz, é muito bom. Silvane, também obrigada. Que bom que você tenha aproveitado. Espero que eu tenha conseguido trazer a proposta que eu